Um fenômeno interessante que acontece quando você começa a nivelar tudo por baixo, como Invocação do Mal tem feito nos seus spin-offs, né, nos seus filmes derivados, é que qualquer coisa que tenha um lampejo de criatividade, uma tentativa aparente de fazer um projeto mais sólido, já é considerado um avanço, né? Pelo menos é isso que algumas pessoas, pelo que eu estou vendo, estão identificando em A Freira 2, que está entrando em cartaz agora nos cinemas, e que é a continuação do primeiro A Freira, lançado 5 anos atrás, né, em 2018. Bom, eu sinceramente não consigo identificar nem esse lampejo. Eu consigo sim identificar a tentativa ou o esforço por trás das câmeras, já que esse filme é dirigido pelo Michael Chaves, que já é um nome importante da franquia, né? Ele dirigiu o muito ruim A Maldição da Chorona e dirigiu também o Invocação do Mal 3, que apesar de ter sido muito mais mal recebido, aliás, ter sido mal recebido, né? Porque os Invocação do Mal 1 e 2 foram muito bem recebidos. Apesar disso, eu acho que ele tem sim suas virtudes. Eu até me surpreendi na época com esse terceiro Invocação do Mal, apesar de sim ele ter várias irregularidades e vários problemas e não se comparar em muitos aspectos ao trabalho do James Wan nos dois filmes anteriores, sobretudo no segundo, que eu acho que é um filme muito, muito sólido, muito, muito forte em vários aspectos. Então, eu tinha alguma mínima, assim, mínima mesmo, tá? Esperança de que o Chaves conseguisse fazer mais ou menos o que ele fez no Invocação do Mal 3 aqui em A Freira 2. No entanto, não, o material realmente não permite que ele avance milímetros em relação ao anterior. Talvez, assim, coisa de 1,5 milímetro, vamos dizer assim, do primeiro filme para esse daqui ele conseguiu avançar. Porque pelo menos aqui você tem o mínimo de história, né? Você tem 3 atos aqui definidos, para deixar o filme com uma carinha um pouquinho mais padrão. Só que eu não sei se eu considero isso melhor ou pior do que o filme anterior, porque o anterior ele é tão horroroso que se você for olhar do ponto de vista estrutural, ele é quase abstrato, porque ele não tem história nenhuma, ele não tem proposta dramática ou sensorial nenhuma, ele é uma justificativa para jumpscares constante. Aqui também é uma eterna construção de justificativas ruins para jumpscares, mas pelo menos, entre aspas, você tem ali 2 núcleos narrativos que vão se interligando e a história vai, de novo, entre aspas, avançando. Você tem aqui de novo a personagem da Thaisa Farmiga, né, que no filme anterior conseguiu executar aquele grande milagre lá, salvando todo mundo do demônio Valak, naquelas sequências gigantescas e completamente mirabolantes do primeiro filme. E aqui ela tem que, de novo, performar um milagre, já que sucessivos assassinatos de padres, suicídios de freiras, etc., né, de pessoas aí de uma região enorme da França estão acontecendo. Várias coisas bizarras estão acontecendo e ela tem que novamente fazer o que ela fez no primeiro filme. E aí, lógico, entra em cena o personagem do John Bloquet, que é o Maurice, que tem algo dentro dele, né? A gente viu já no filme anterior, naquela cena pós-crédito, que o personagem seria chave aqui nesse segundo filme. E de fato, né, no sentido mais óbvio possível. Lógico que a maldição ou o mal vai estar intrínseco a esse personagem e aí outras coisas vão acontecer na história e tudo mais. O filme não tem absolutamente nada de particular. Nada, nada, nada. Até o que ele poderia trabalhar bem, tem uma hora que ele ameaça trabalhar, que é em relação à forma original do Valak, né, do demônio, que não é de freira, né? A forma original, que é lá o bode, que aparece também no Invocação do Mal 2. Ali eu até achei, quando o filme ameaça entrar nisso, que ele poderia ficar pelo menos despirocado e divertido, que é uma coisa que Invocação do Mal nunca conseguiu ser, né? Assim, nunca conseguiu abraçar o absurdo completo. O que é legal no James Wan, no segundo filme principalmente, o primeiro também tem isso, mas o segundo é o que eu gosto mais, porque ele consegue realmente lidar um pouco mais com esse território da fantasia, uma coisa meio anos 80, assim, tipo, principalmente quando aparece aquele Crooked Man lá, uma coisa meio cartunesca, que consegue ser assustadora na mesma medida que é bizarra e é engraçada e pode até soar aleatória, mas você lembra daquilo, né? Passados anos eu ainda lembro daquele momento, daqueles 2 momentos que aparece o Crooked Man, por exemplo. E, claro, dos momentos em que a Frida também aparece no segundo filme. Esse daqui não tem nenhum momento que você vá lembrar mais pra frente, porque todas as cenas são construídas se baseando na ideia de uma figura que aparece atrás dos personagens, movimento de câmera volta, a figura continua lá, ou mais próxima, você tem de novo aquele monte de objetos na parede que vão formando a figura, você tem de novo uma coisa na parede que vai ter uma luzinha que vai iluminar um certo achado ali, quer dizer,
é uma tentativa de criar uma mitologia que soa o tempo inteiro forçada, né? Soa o tempo inteiro como se o pessoal estivesse querendo tirar leite de pedra e tá, né? É uma tentativa constante de fazer esse universo parecer mais rico do que ele de fato é, e o disfarce é muito ruim, né? Porque não é. Eu lembro, por exemplo, quando o terceiro Annabelle entrou em cartaz, o Annabelle Comes Home, que eu comentei como aquilo era uma desculpa mal feita para ficar criando, expandindo mitologias e usando iconografias específicas dos filmes canônicos, né? Para fazer susto, para fazer você pular da cadeira, e não consegue, tá? Porque acho que os primeiros filmes ainda tinham um pouco mais de habilidade, os primeiros filmes da franquia ainda tinham mais habilidade em construir cenas que você pelo menos toma um sustinho besta. Esse A Freira 2 não tem nenhum susto que preste, por exemplo. Então, ele é porco do ponto de vista do roteiro, ele é porco do ponto de vista da estrutura, ele não tem nada visualmente que chame a atenção com relação a outros projetos de horror dos últimos anos, e ele não consegue avançar em nada do ponto de vista da iconografia. Ele não consegue pegar esses elementos de Invocação do Mal e levar em nenhuma direção que você já não tenha visto aqui. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mais uma vez, inclusive, você tem a ceninha pós-crédito, que chama para outros filmes, que chama para outra exploração caça-níquel de personagem desse tipo, sem nenhuma visão autoral. O que é uma pena, porque eu acho que é um universo que coloca na mesa várias criaturas, né? Porque Invocação do Mal, antes de ser filme de fantasma, antes de ser filme de demônios, acaba sendo mais filme de criatura, né? Porque todos são action figures ou horror figures, né? Que vão ser trabalhados adiante em outros projetos, como tem sido. Então você tinha até um potencial para cada diretor, para diretores diferentes no caso, trabalharem suas próprias visões em relação a esses personagens, a essas figuras, mas não é o que está sendo feito aqui. O que está sendo feito é esse sistema algorítmico de terror num ano que, sinceramente, o terror já está passando por maus bocados. Então, o que a Freira 2 está fazendo, em última análise, é colocando o terror no confessionário para pagar pelos pecados que ele tem cometido. E que pecados, hein?